Fala galera, beleza? Victor Gabriel aqui, hoje eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. Eu peço desculpa pela minha voz, porque eu tô meio rouco, porque eu tive uma gripe recentemente, por isso que eu até dei um tempo, né? Não gravei vídeos falando aqui com vocês, mas hoje eu vou falar sobre uma polêmica que tá acontecendo na internet, né? Que o pessoal tá reclamando. Poxa, por que que esse jogo que tá chegando agora se chama Five Nights at Freddy's, que tradução para o português é Cinco Noites no Freddy's, sendo que o Fred não aparece. Ele não tá nesse jogo. Ou não tá mostrando, tá? Que possa ser que o Fred ele apareça bem no final do jogo, né? Já dando continuidade aí num Five Nights at Freddy's, sei lá, Off the Mimic 2. Ou então, de fato, assim, um jogo que tenha os três principais de novo, tá? Porque eu me lembro que no FNAF 1, o Fred era o animatronic mais difícil de todos. Sabe, mano? Porque ele era muito imprevisível, mano. Ele só ficava no escuro, sabe? Ele avançava no escuro. Ele realmente ele era bem difícil, né? Pra você se defender dele, ou você fechava a porta onde ele tava, que aí ele não te aperreava, ou você ficava acendendo a luz que onde ele tava, né? Porque acendendo ele não chegava até você, né? Ele ficava meio que com medo, mas também tinha a chance também dele te dar um jump scare, né? O Fred, né? No Five Nights at Freddy's 1. E a gente foi percebendo que ao decorrer dos jogos, o Fred foi ficando meio de lado, né? A partir do FNAF 2, do FNAF 3, sabe, mano? O FNAF, assim, que ele... Sabe, e o destaque foi todo pro Fredbear. No Five Nights at Freddy's 4, né? Porque ele deu uma mordida, ele era o mais difícil. Mas também o Fred, ele era um desafio, sabe? No FNAF 4. O Nightmare Fred, ele... você tinha que ficar acendendo a lanterna nos Freddles. Porque senão eles te davam um jumpscare, né? Eu me lembro no FNAF 4, no FNAF Sister Location a gente tem o Funtime Fred. Tá, ele aparece lá, ele manda o Bon matar a gente na Ultimate Custom Night, sabe? E a gente tem que enfrentar ele na sala de segurança ali, que aí tá liberando uns. Eu acho que é uns. Esqueci o nome, alguns comandos ali que estão desativados. A gente tem que ativar eles. Mas a gente também tem que ficar de olho no Funtime Fred. Porque senão ele mata a gente. Ele vai chegando devagarinho. Ele vai se aproximando. Só que a gente tem que ficar de olho nele. E ligando as frases do Bonbon. Pro Bonbon falar com ele. E ele se acalmar e se afastando, né? Pra deixar a gente em paz. Tá? E no FNAF 6 a gente tem o Fred aparecendo lá também. Né? Esqueci o nome do FNAF 6, mas é o. Eu acho que deve ser Rockstar Fred, né? É Rockstar Fred. Mas também tem o Left, que ele é todinho Fred. Tem o. Aquele lá que eu acho que é o Funtime Fred todo destruído, né? Que ele aparece também no FNAF 6. No 7 a gente não tem nenhuma novidade, porque são exatamente os mesmos animatronics dos outros jogos. Tem o FNAF Help Wanted também, que aparece também uma reciclagem, né? Os únicos animatronics novos que aparecem de fato, tudo bem que aparece vários, né? Mas tem o, se eu não me engano, é aquele lá que é o como se fosse um Fred zumbi, né? Que aparece verde, que é o, eu esqueci, mano, que é até inspirado em um filme de terror, acho que é dos anos 70, 60. Bem antigo, preto e branco. Todo mundo sabe qual que é, eu esqueci o nome. Eu acho. Eu esqueci o nome, infelizmente. Eu não vou quebrar minha cabeça aqui, mas ele aparece, tá? A gente tem também o Help Wanted 2, que aparece o
Rapaz, hoje tá difícil, viu? Eu tô esquecendo o nome de todos os animatronics, né? Mas é o. Nossa, mano, que aqui fala com o Gregory, que é o. Fred. Vou chamar só de Fred mesmo, né? Que ele ajuda a gente. Que na DLC do Secret Breach ele perde a cabeça com o corpo todo destruído. Que ele persegue a gente, inclusive. Eu esqueci o nome dele. É também. E também ele não aparece, né? No Into the Pit. Simplesmente ele some, né? O grande vilão do Into the Pit é o Spring Bonnie, né? Que ele vem atrás da gente. Então, Five Nights at Freddy's só a marca, tá, mano? É a marca da franquia que mais fez sucesso nesses 11 anos que existe, né? Five Nights at Freddy's. Olha o tempo que é. Olha onde a gente chegou, 11 anos. Faz muitos anos, pô. Five Nights at Freddy's, de fato, ele é bem antigo, mano. Ele é. Sabe, mano? Não é que ele é bem antigo, né? Não chega a ter uns 20, uns 40 anos, né? Já tá chegando, pô. A franquia tá durando muitos anos, pô. Eu nem esperava isso. Mas eu fico muito feliz mesmo. Que é uma marca, pô. Quando fala Five Nights at Freddy's, todo mundo já sabe o que é. Tá entendendo? É uma das marcas assim que mais vende produto, mais vende licenciamento. Sabe, até hoje vende vários bonecos de Five Nights at Freddy's, pelúcias, roupas, quadros, como é que eu posso dizer, pôsteres, caderno que tem figurinha, né? Então é a marca, pô. Não adianta ficar discutindo, mas também eu concordo, né? Porque se você tá falando que um jogo é Five Nights at Freddy's, você tem que botar, assim, tem que botar um Fred ali, né, pra fazer sentido, né, um animatronic que tenha o nome de Fred e seja o Fred, né? Não adianta só ser parecido, né, não ter o nome nada a ver, né? Tem que ser o Fred, tem que ter as características dele, tem que ser ele, né? Mas cá entre nós, se a gente leva pro raciocínio básico, é só uma marca, pô. Eu acho que daqui a pouco o Scott Calton vai botar outros jogos que não vai ter o Fred também, sabe? Mas esse jogo tá prometendo ser um dos melhores, tá? Esse Secret of the Mimic, ele promete ser um dos melhores Five Nights at Freddy's. Eu não sei se ele vai cumprir com esse papel. Eu espero de verdade que ele cumpra, né? Porque Five Nights at Freddy's já teve jogo ruim já, sabe? Eu espero de verdade que esse jogo realmente venha para salvar a franquia. Porque desde que o Scott Calton entregou nas mãos da STU, a gente ficou só com jogo ruim, tá entendendo? Só começou a ser bom agora porque o Scott ele botou, ele tá ali agora, sabe, mano? De fato, ele tá ali 100% presente, né? Ele tá ali orientando tudo, coordenando tudo, né? Ele tá de olho em tudo, sabe? Tá passando por ele, pelo Scott Calton, pela mão dele, pelo dono da franquia, tá passando ali por ele, sabe? Então ele tá de olho, né? Não, isso aqui tá errado. Não, isso aqui tá certo. Não, eu faria dessa forma aqui, né? Então ele tá ali ajudando o pessoal, falando o que tem que ter, o que tem que não ter, pra onde vai a história, pra onde não vai. É que bom, né, mano? Finalmente, né? Mas seria muito bom se Five Nights at Freddy's voltasse assim de fato a ficar só nas mãos do Scott Calton, né? Que a gente viu que os jogos seguiam a linha cronológica, né? Seguiam, tinham um objetivo ali, só que no meio do caminho o Scott Calton resolveu expandir a franquia e ele acabou meio que se perdendo, né? Ele acabou canonizando os livros que nem precisava ter canonizado. Tudo bem que poderiam ter canonizado um ou outro ali, né, para ajudar, que explicar mais sobre a história do William Afton, né, explicar mais por que ele se tornou um assassino, né, explica bastante coisa também, né? Tem livros que explicam bastante coisa assim do passado de Five Nights at Freddy's que o Scott só tá começando a replicar agora, né? Depois de ter canonizado quase todos os livros, infelizmente, sabe? Muita gente não gostou, eu não gostei,
sabe? Era pra ele ter deixado isso quieto. E a gota d'água pra muitos foi quando ele falou que ele não sabia o que tinha dentro da caixa do FNAF 4. Sabe, um fã foi perguntar pra ele, eu não sei se isso foi gravado ou se foi algum fórum, alguma coisa assim, sabe? Mas eu me lembro que o Scott ele foi perguntado, ô Scott, você pode me responder o que tem dentro da caixa do FNAF 4, por favor? Que é um mistério que é um dos mistérios, né, que circulam Five Nights at Freddy's há tantos anos. E você pode me responder? E claro, claro que sim, mas eu não sei. Sabe, mano, o cara ficou bem chateado mesmo, né? Também tem aquela história lá do Golden Fred, né? Que os meninos eles estavam meio que brigados, né? Por causa de uma menina na escola. Aí ele. Como é que eu posso dizer? Ele entrou dentro de uma Fred Fazbear Pizza, encontrou uma roupa do Golden Fred e se fantasiou e depois a roupa começou a matar ele, sabe? Como se fosse uma Spring Lock, né? Começou a rasgar ele todo, ele começou a sangrar, sabe? O Pirraia morreu dentro da roupa, ele foi meio que triturado, né? Dentro da roupa do Golden Fred. Só que depois o Pirraia foi tentar ver se o amigo dele tava lá e do nada o Golden Fred prendeu a mão dele e começou a sugar ele pra dentro da roupa e triturar ele lá mesmo. Então o Golden Fred ele tava vivo, né? Ele tava assombrado pela alma da criança, né? Pela agonia também do lugar, mas também pelas molas também, né? Que já estavam velhas também, né? Já estavam desgastadas e tava matando o Pirraia, né? E essa história também tá canônica também pro jogo. Que é uma história bem legal, sabe? Eu gostei, realmente faz sentido sim ter outras franquias de Five Nights at Freddy's, ter outras pizzarias em outros lugares, utilizando os mesmos animatronics também. É uma boa história também que o Scott é uma das poucas boas, né, mano? Que tem bastante história que é nada a ver. Se a gente vê, a gente não gosta, realmente, de fato, né? Aquele. Tem um aí que é um. Esqueci o nome, é um cachorro animatronic. Onde é um cachorro animatronic que ele. Como é que eu posso dizer? Que ele vai atrás das pessoas que você não gosta. Né? Que é uma boa história, mas eu acho meio boba assim pra criança. Que. Sei lá. Minha professora brigou comigo por causa de besteira. Sendo que era uma história que eu poderia chamar a atenção dela e explicar melhor. Só que aí o cachorro já fez o trabalho já da pior forma possível, que foi matar ela. Tá entendendo? Tem várias histórias de Five Nights at Freddy's, sabe? Várias histórias dos livros. E os livros, sabe, mano, na minha opinião, são meio desviados. Porque às vezes a classificação tá mais pra 18. É uma história realmente bem. Como é que eu posso dizer? Bem macabra mesmo. Até bem tensa, bem sombria, bem violenta. Só que logo depois tem uma parte pra você colorir. Então não faz sentido, mano. Então eu não sei o que tá acontecendo com Five Nights at Freddy's. Muita gente não sabe, né? Porque o Scott Calton, mano, de alguns anos pra cá, ele tá dividindo pra muita gente. Por exemplo, o filme, ele foi feito pra classificação 13 anos. Um filme de terror. Tá entendendo? Era pra Five Nights at Freddy's, pô, ser mais pra 18, mais pra 17 anos. Sabe? Ter cenas ali mais pesadas, lutas mais sangrentas. Sabe? Ser realmente, de fato, um filme pesado, pô. Não é pra ser um filme assim pra criança, um filme leve. Não, mano. Porque daqui a pouco o pessoal acaba pegando raiva da franquia e acaba deixando de lado tudo. O Scott Calton tem que pensar nisso. Não, eu tenho que focar para um público mais maduro. Um público que tem mais de 20 anos, mais de 17 anos, que começou a acompanhar a franquia, começou a crescer com a franquia. Eu tenho que pensar nisso. E por isso que eu falo o tempo todo, mano. Seria bem mais provável se o Scott, ele, junto com a Blumhouse mesmo, lançasse uma série de Five Nights at Freddy's
inspirada nos três jogos também, mas também inspirada nos livros. Então, as primeiras temporadas, ou então uma temporada só ou duas, toda contando Five Nights at Freddy's 1, depois faz contando Five Nights at Freddy's 2, o 3, o 4, Sister Location, enfim, todos os FNAFs que tem. Só que logo depois ele parte para os livros, né, de Five Nights at Freddy's, né? Mais um sendo a continuação da, sei lá, ele fazendo do jeito que ele quiser fazer lá. Tá entendendo? Explicando tudo direitinho. Ou se quiser expandir e não confundir a cabeça dos outros, faz várias séries, pô, de Five Nights at Freddy's. Faz pra todos os públicos, pra todo mundo, tá entendendo? Não precisa ser uma série só que conte tudo. Tá entendendo? Faz várias séries, pô. Licencia, sabe? Faz acordo com outras empresas. E olha, você vai contar a história do livro, você vai contar a história dos três primeiros jogos, tá entendendo? É pra ser várias séries, pô, expande. Faz série pra criança, faz série pro público adolescente, faz série pro público mais adulto, mais maduro, tá entendendo? Com o roteiro mais desenvolvido, né? Se o Scott Calton quer expandir, quer ganhar muito dinheiro em cima e quer fazer muito mais pessoas conhecerem Five Nights at Freddy's, ele tem que fazer isso, mano. Ele tem que expandir, tá entendendo? Mas também fazer um negócio bem feito, né? Tá entendendo? Se eu fosse ele, se eu fosse o Scott Calton, eu faria exatamente isso. Eu expanderia Five Nights at Freddy's justamente para todos os públicos e fazia outras séries, pô, séries live action, série em desenho animado, série em desenho assim, com os traços assim mais como se fosse o Liga da Justiça. Eu me lembro que teve os filmes do Liga da Justiça, aquele lá, o Ponto de Ignição, onde os traços são mais humanos, né? São traços assim, mais voluptuosos, né? Realmente parecendo um corpo humano mesmo, realmente parecendo pessoas mesmo. Então seria muito bom se ele usasse esse tipo de traço, né, para Five Nights at Freddy's, que Five Nights at Freddy's não é pro público criança, não, é pro público mais adolescente para adulto. Sabe, é mais pra mim mesmo, né, mano, que eu tenho 17 anos, eu acompanho a franquia há um bom tempo já, né? Então ele tem que focar nisso, pô. Mas também, se quiser, se ele não quiser deixar de lado o público infantil, faz séries pra eles também, tá entendendo? Faz pra todo mundo, não precisa assim, ah, uma acabou, bora iniciar, não. Faz tudo acontecendo ao mesmo tempo, pô. Vai atrás de roteirista, vai atrás de diretor, vai atrás de pessoas que, sabe, já conhece Five Nights at Freddy's, que vai fazer um bom trabalho, tá entendendo? Vai procurando os atores também pra dublar, não fica só utilizando os mesmos do filme. Vai procurando também atores que você já trabalhou, Scott, que já dublaram os animatronics, que já dublaram os personagens, sabe? Vozes que você tem certeza mesmo que vai combinar, sabe? Ele tem que pensar nisso, pô. Tá entendendo? Tá esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha para que mais pessoas possam conhecer o meu canal aqui do YouTube e também para que esse vídeo chegue no Scott Calton e ele saiba o que fazer com a franquia, né?